lá, meu amigo. Começa hoje o tão sonhado canal, né? O canal que eu resolvi chamar de Cabelo em Pé. Cabelo em Pé é tudo aquilo que pode acontecer no dia a dia. Eu vou falar mais especificamente do transplante de cabelo, que é a especialidade que eu me dedico. Mas o de cabelo em pé vai acontecer que muitas vezes eu trazer alguns amigos de outras especialidades para a gente falar de vários assuntos. E hoje, né, para começar, eu vou trazer meu grande amigo, incentivador, o Renato, para a gente falar de cabelo em pé. E aí, meu amigo? O que você acha que deixa a gente de cabelo em pé? Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse projeto. Você sabe o quanto que eu te admiro, o tanto que você é importante na nossa vida, na vida da nossa empresa, um grande incentivador. E eu não podia deixar de fazer esse projeto junto com você acontecer, né? E o primeiro episódio tinha que ser comigo, né? Tinha que ser, amigo. É o seguinte, você sabe que o intuito desse canal é trazer, acima de tudo, não sei se é correto eu dizer a verdade, mas você sabe o meu pensamento a respeito do transplante de cabelo, de muitas coisas que eu não estou de acordo e que acontece no dia a dia. Então eu queria abrir esse canal aqui, que é de cabelo em pé, porque eu vejo hoje acontecerem coisas que me deixam de cabelo em pé. E a minha relação com o paciente é uma coisa muito próxima, você sabe. Eu gosto do meu paciente, eu sou apaixonado pelo meu paciente. E às vezes eu vejo que por falta de informação ou excesso de desinformação, que hoje é muito recorrente em redes sociais, eu vejo pessoas sendo submetidas a algumas formas de tratamento que eu não estou de acordo. Eu não tenho a verdade absoluta, eu tenho bastante experiência, então eu acho que me cabe, às vezes, contestar. E acho que esse é um canal que eu vou procurar trazer pessoas aqui para falarem a respeito das nossas ideias, a respeito do transplante de cabelo como um todo, das dores do paciente calvo, das possibilidades cirúrgicas, de todos os riscos e benefícios que estão envolvidos na cirurgia do transplante. Então eu quero usar esse canal a partir de hoje, né, com uma frequência a maior possível, para trazer informação. Como você tem a sua revista, que é a Informação que Salva, eu acho que de cabelo em pé vai levantar coisas aqui que realmente vão deixar as pessoas de cabelo em pé, porque a forma que hoje o transplante de cabelo é abordado, sinceramente, muitas vezes não é a melhor maneira possível. Eu acho que eu vejo hoje o transplante de cabelo sendo comercializado como um produto. E o paciente ser tratado de uma maneira assim, simplesmente uma venda a mais. Isso me incomoda. E é a partir daí que eu quero trazer esse canal de informação para, da minha forma, da maneira mais simples, que você sabe que eu sou simples, eu não tenho muito rodeio para falar, para eu trazer para as pessoas o que eu penso, o que eu acho, e dar oportunidade para outros colegas, outros profissionais que a gente já sabe, né, que vão participar desse projeto junto comigo, o que deixa de cabelo em pé. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Manda bala. O que te deixa de cabelo em pé? Cara, assim, na verdade, é tão legal esse título, né, esse nome que você deu pro seu canal, porque ele tem realmente tem o lado do cabelo em pé, que é quando, digamos assim, você que é uma das maiores referências em transplante capilar, e você sabe disso, hoje você tem paciente do Brasil inteiro, de fora, que é quando você coloca o cabelo fica em pé. Né, quer dizer, que é o objetivo ali, né, e uma coisa que eu acho muito legal que você fala, né, quando chega lá pelo quarto, quinto mês, você fala para o teu paciente, ó, no quarto, quinto mês você vai ter certeza que deu errado, né? Eu sempre falo, com 3 meses você acha que deu errado, com 4 meses você, eu tenho certeza, o meu não deu certo. E aí o cara que tá querendo ficar de cabelo em pé, Eu achei interessante esse tema de cabelo em pé, porque realmente eu vou abordar vários aspectos dentro, né, lógico, mais focado na área de atuação de transplante, que é onde eu posso ajudar, mas também trazendo outros profissionais. Então, para você pensar dentro da calvície em si, que é o que a gente mais vai falar, eu posso falar com endocrinologistas, né, a respeito dos distúrbios hormonais que causam calvície. Posso trazer alguém que fale um pouco de nutrição, para a gente falar um pouquinho, né, das calvícies. Não são muito frequentes, mas podem acontecer. O quanto, normalmente as pessoas, o que uma vitamina pode melhorar no meu cabelo? Vamos trazer alguém para falar disso, né? O quanto que esse cabelo fica em pé em função de um aporte vitamínico. Então, eu quero, com isso, trazer pessoas aqui para criar um canal de informação. E informação séria. Né? Porque o que eu vejo hoje é um monte de gente, cada dia mais, usando a rede social para vender. E vender transplante como você vende uma geladeira. E não é isso, cada paciente é individual, você tem que tratá-lo de uma maneira muito próxima, cada um tem o seu diagnóstico, o seu tratamento.
E você não pode passar uma verdade para todos, cada um tem suas limitações. O que eu vejo, e eu vejo isso chegando na clínica hoje, pacientes mal atendidos, atendidos de maneira inadequada, e simplesmente tendo sido tidos na clínica como uma potencial venda. Porque nada é mais fácil do que você vender um transplante para uma pessoa que sofre com calvície. Você tem tudo associado. Se você quiser usar técnica de venda, a gente tem dor, a gente tem urgência, escassez, baixa autoestima. Então, vender para essa pessoa é a coisa mais simples. Se você quiser vender a cirurgia e não atuar como um médico que está interessado em tratar o paciente como um todo, entender o que aquilo traz na vida dele, o quanto isso traz de sofrimento, o quanto isso já gerou de sofrimento, de limitação futura, Exatamente. Não faz sentido. E é o que eu vejo hoje com o apoio, né, e o desenvolvimento das redes sociais, ela deu voz a muita gente boa, mas também ela deu voz a muita gente ruim. Isso me deixa de cabelo em pé, é o que eu ia falar. Me deixa de cabelo em pé um profissional que não tem qualificação, que ou ele não tem tanto resultado assim, transparecer isso na internet. Ou seja, o problema do Instagram, da internet, lógico, tem muitas coisas boas, mas uma coisa ruim é que ela deu voz para todo mundo. Pro lado bom, sim, pro lado ruim, que acontece? Muitas vezes, uma pessoa que ele não é autoridade no segmento que ele faz, ele está ali, começando, iniciando um trabalho, mas ele não é autoridade, mas por ele às vezes aparecer ou por postar alguns vídeos, alguma coisa assim, isso dá autoridade para ele, mas ele não tem a experiência necessária. E isso me deixa de cabelo em pé, porque as pessoas compram isso. Estão comprando o que está vendo no Instagram, mas não param, não vão a fundo para saber a experiência desse profissional, os resultados que ele teve, e isso tem me deixado muito de cabelo em pé. É por isso até que eu pensei em criar esse canal de informação, porque aqui talvez possa ser um contraponto realmente a essas informações que são desnecessárias, tá? Às vezes me vêm perguntas que eu falo, meu Deus, alguém usou esse argumento para convencer o paciente e não faz sentido. Essa caneta na minha mão, talvez ela faça texto simples, e na mão de um grande autor, ela escreva best-sellers. Então essa caneta por si só, ela não pode ser um diferencial. E o que eu vejo às vezes é as pessoas se apegarem a equipamentos, não, porque eu tenho determinado equipamento e a minha cirurgia é melhor do que a outra. Não, é como se fosse essa caneta. Eu não consigo escrever um texto que vai se transformar em um best-seller, porque eu não tenho essa condição, mas alguém tem com essa simples caneta. Então isso não pode ser um fator de determinação. E o que eu vejo é as pessoas usando isso. E aí, entre aspas, eu não queria dizer, mas enganando as outras, né? Porque você convence uma pessoa que você vai entregar para ela uma coisa que não é real, porque as pessoas são diferentes. Então, você sabe que eu não gosto de resultado de antes e depois na minha rede social. Você nunca vai achar, dificilmente você vai ver alguma coisa. Eu não acho justo. Eu vou prometer para você o resultado de um outro paciente que é completamente diferente de você, e aí você vem com uma expectativa que não é real. E aí o que acontece é que isso vai virando uma bola de neve. Esses dias eu tinha uma mãe que me perguntou assim, qual que é a chance dessa cirurgia do meu filho dar errada? Falei, a chance é você não entender o que a cirurgia pode te dar. Se eu não conseguir passar para você, o que a cirurgia pode te dar? Se eu criar em você uma expectativa que não é real. E às vezes as pessoas vêm com expectativas que não são reais, a coisa é passada para ela como se, é tudo muito simples, é tudo muito bonito, você vai tirar cabelo de um lugar, vai colocar no outro, porque eu uso tal equipamento. Mas às vezes a pessoa não tem a mesma condição, ela não tem uma área doadora tão boa, ela não tem uma área receptora, ela tem algum problema de saúde que pode trazer para ela dificuldades. Então, o intuito de formar isso aqui, você sabe, já é de algum tempo, é trazer informação, simplesmente informação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você te deixa de cabelo em pé um paciente não ter informação, não saber que ele corre risco de fazer um procedimento como um transplante capilar, num lugar não qualificado, num lugar que não tem estrutura, num lugar que não tenha anestesista, um corpo clínico preparado, isso te deixa de cabelo em pé? Sim, porque isso aí é você trazer para o paciente uma inverdade, porque não é isso. A cirurgia, como qualquer outra, ela tem todos os riscos inerentes de um procedimento. Você omitir isso de um paciente é você tirar dele a condição, né, de repente ter o melhor atendimento numa eventual intercorrência.
Então, a forma que é tratado isso de maneira tão simples, não, vamos fazer aqui, não tem problema nenhum, esse lugar aqui é adequado, não é um hospital, mas aqui é bom, isso me deixa de cabelo em pé. Por quê? Se tiver um problema lá, vai respingar em mim, porque é a minha área de atuação. Então, eu faço tudo certinho, eu tenho toda uma vida baseada num comportamento que eu julgo certo, e aí, de repente, eu vejo um monte de gente fazendo coisa errada. Eu não consigo falar para todo mundo isso, o que eu penso. Então, nós vamos trazer aqui um anestesista para falar o que é o procedimento, como é que é a sedação. É tão simples? Quais são os problemas que podem acontecer? Sim. Esses problemas existem. No nosso dia a dia, esses problemas existem. E a gente tem que estar preparado. Só que, às vezes, isso é negligenciado. Isso me deixa extremamente de cabelo em pé, porque falo, perdeu a essência da medicina. É isso que me incomoda. Eu demorei para amadurecer enquanto médico. Eu acho, eu já te falei isso, que eu devo desculpas a uma infinidade de pessoas que talvez eu não tenha dado a atenção que elas esperassem de mim. O tempo me fez amadurecer e enxergar. Hoje, eu sou incapaz de fazer o que eu fiz no passado, por imaturidade. Hoje eu tenho uma sensação de paixão pelo paciente. Então, aquele paciente que vem para mim ali, eu falo, por que esse cara me escolheu? Olha a minha responsabilidade. Ele me escolheu para tratar a dor dele. Ele vê que ele confia em mim. Ele acredita no que eu falo. Ele não sabe se o que eu falo é verdadeiro para ele, mas ele está acreditando em mim. E eu não tenho direito de mentir para ele. Eu posso falar para ele que eu não sei. Se ele me fizer uma pergunta e eu disser para ele, olha, eu não sei o que você está me perguntando. Eu acho isso justo. Mas falar alguma coisa para ele em verdade não faz sentido. As pessoas, você tem que gostar do seu paciente. Quando aquele cara que está ali na sua frente, quando você sentir por ele o que você quer que as pessoas sintam por você, você está preparado. Quando você sentir naquele cara ali que você está vendendo alguma coisa para ele, desiste. Você perdeu a essência da medicina. E parece que transplante de cabelo é uma coisa muito pequena. E eu tive essa sensação quando eu comecei a operar. Eu falava, nossa, será que transplante de cabelo é uma coisa importante de fazer? Né? Eu me sentia assim, um pouco... parece... Aí, você sabe a nossa relação, né? Que nós temos essa relação com Deus de ter um propósito. E ele me mostrou o propósito. Falou, não, o seu propósito não é colocar cabelo. O seu propósito é tratar pessoas. E através do que você vai tratar. O cabelo é só um detalhe que você está fazendo. Então, o transplante ele passou a ser, para mim, só um ponto de acesso àquela dor que o paciente tem. Poderia ser outra coisa. Vamos falar de um grande colega aqui, eu gosto mais dele, que faz facetas dentárias. De repente, alguém pode achar que isso é só um procedimento estético. Mas isso é um procedimento que resgata a autoestima de pessoas que às vezes não conseguem sorrir. E se você acha que você está vendendo para ele uma faceta, você não está tratando o paciente. Você tem que vender para ele o sorriso, resgatar. Quando você entende essa essência do seu paciente, pronto, a vida muda. E aí você consegue exercer a especialidade da cirurgia, da restauração capilar. Eu pago com dignidade. E para de ser um vendedor. Se for para vender, Renato, vou vender sofá. Porque sofá eu posso vender 3 milhões de sofá. Não tem limite. Exatamente. Né? Então, quando você faz uma abordagem da medicina comercial, primeiro que você nega todos os seus juramentos. Você sai lá do seu último dia de faculdade, você ergue a mãozinha e faz um juramento. Você mentiu lá, você mentiu agora. Então, a gente tem que rever conceitos. E sabe uma outra coisa que eu acho legal também? Principalmente, né, nessa profissão de vocês, é assim, imagina o sofrimento de um paciente que teve essa questão desde jovem, o cara foi perdendo cabelo, foi ficando calvo, usou boné por grande parte da vida, e a gente não entende muitas vezes a exclusão que as pessoas sofreu, o bullying, né? E a gente, às vezes a gente leva na boa algumas coisas, né? Mas só que isso machuca. A gente não entende como a gente minimiza. Por isso que eu não entendia o quanto era importante o que eu faço. Eu achava que era uma coisa fútil. E quando você começa a entender a dor de um paciente que tem alguma área calva, e a dor não é proporcional ao tamanho da área calva, não. Você pode ter uma área calva pequena e aquilo te traz um transtorno gigante. E não cabe a mim
julgar se aquilo eu só tenho que ficar grato porque esse cara me escolheu. Então, hoje, quando o paciente entra na minha sala, eu falo, putz, obrigado. Você veio aqui e me escolheu, tá acreditando que eu estou te falando. Você quer que eu te trato, você quer que eu te ouça, você quer que eu te ajude a resolver o seu problema. E aí eu tenho que te dar a melhor maneira, porque você acreditou em mim. E aí eu vou te enganar? Não existe. E aí o que eu vejo é assim, na cirurgia do transplante, alguns pacientes não são operáveis. Tem alguns pacientes que não têm condição de cirurgia. E aí você vai enganar? Não, vou vender uma cirurgia para esse cara porque ele está comprando, né? Isso não é medicina, isso é comércio. E aí a minha relação comercial é outra. Se a gente for falar para vender, então vamos vender coisas e não pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que é isso daí. E aí, então, veio disso tudo, essa história do cabelo em pé, porque você sabe, nós somos muito amigos, somos muito próximos. E quantas vezes eu já te falei, Renato, tá acontecendo umas coisas que me deixam enlouquecidos. Né? E eu preciso falar para todo mundo, as pessoas têm que saber. Então aqui eu vou trazer em algum momento materiais para vocês entenderem que assim, não é o material, não é a caneta, sabe? Isso aqui é indiferente, você compra isso em qualquer lugar. Hoje o mercado te possibilita comprar material em qualquer lugar. Então, se você me der um carro de corrida hoje, eu vou bater ali na esquina, não sei pilotar. Então isso não determina o profissional. O que determina o profissional é todo uma série de uma combinação de fatores que vem desde a formação mais correta possível, dedicação, estudo, e acima de tudo gostar do paciente. Você pode ser o cara mais teórico do mundo, pode ter pós-graduação onde você quiser, estudado em todos os lugares. Se você não aprendeu a gostar de gente, tá na profissão errada. Isso aqui é gostar de gente. Sabe outra coisa que me deixa de cabelo em pé, pelo lado bom? É ver o retorno desse paciente depois quando... eu sei que eu já acompanhei alguns casos com você, que muitas vezes vai a esposa, né, quando é o caso de homem, para poder apoiar o marido, né? E aí você vê o retorno desse paciente depois, o tanto que mudou a vida dele, né? Você já teve casos de jovens que o pai levou, né? Você já teve casos que a esposa levou, já teve casos que a mãe levou, né? Quer dizer, então, isso pelo lado bom me deixa de cabelo em pé feliz, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que deve ser a melhor coisa para um profissional como você, ver o retorno dessas pessoas. Dessas pessoas. Aí quando você vê, e você sabe disso, a abordagem que eu falo do resultado final, o cabelo é só um detalhe. Toda a mudança, o sorriso é que faz a diferença. Porque quando você faz uma foto de uma pessoa calva, aquilo é uma agressão muito grande a ela, porque ela está expondo para você aquilo que ela não expõe para ninguém, tá? E isso eu aprendi na época da cirurgia plástica. Às vezes eu ia atender uma paciente que ela tinha uma queixa estética, sei lá, uma queixa corporal, e aí aquela mulher que tem vergonha para mostrar o corpo para o marido, você vai lá e fala, não, eu vou fazer uma foto sua. Isso é uma invasão. Se você não entende que você está agredindo a pessoa nesse momento, para. Então você tem que entender assim, essa foto, quando ela voltar, não é só a foto da mama bonita, do cabelo no lugar, é o contexto, o que você criou para aquela pessoa, mas você tem que entender. E a pessoa tem que entender também se o que ela quer é real, porque às vezes o que ela quer não é real. Então, Renato, medicina é individual, a gente não pode fazer isso de estoque, não pode pegar isso na prateleira e ir jogando isso no ar, e a cada dia trazendo uma pessoa diferente, uma celebridade, achar que aquela pessoa vai te fazer melhor do que as outras. Porque uma coisa que me ensinou e que eu guardo é que assim, fama, ela só acontece pela relevância do seu trabalho. Um dia, tudo acaba. Se você não tiver relevância no que você faz, esquece. Não tem alicerce. É uma escada amparada no ar. Em algum momento ela vai cair e você vai perder tudo aquilo que você construiu. Então, o ideal é que se construa uma história hoje partindo do princípio que você trata o paciente como um todo e não como um calvo. Quando você começar a enxergar uma testa só, esquecer que atrás daquela testa tem todo um corpo, tem sentimento, tem uma história, né? Uma história de vida, né? E uma história muitas vezes forjada por essa dor. Se você não for capaz de ver isso, esquece, muda de profissão. E isso vale para todas as áreas da medicina. Você sabe que você visita o paciente, às vezes, no hospital, e eu tenho feito isso com uma certa frequência. Você vê a dor estampada, o medo, a necessidade. O cara quer que você fale alguma verdade para ele espera de você. Uma coisa que me deixava sempre de cabelo em pé, minha família lá do interior, né, uma cidade menor,
Aí ela fala assim, eu fui no médico, o médico falou, cara, olha a importância. Às vezes o cara falou tudo errado, mas se você... Ela acredita. Então, o médico falou isso. Cara, esse cara... Poder, né? Tem um poder, e a gente tem que entender esse poder de acessar as pessoas com a verdade, porque as pessoas esperam da gente a verdade, porque ele volta lá para a cidade dele falando assim, não, ele me falou isso. E aí, se você não é honesto o suficiente, você só vendeu, se você só criou um momento ali de sei lá, eu acho que até de recreação, porque para mim tem horas que eu acho que alguém está tirando sarro de alguém, sabe? E quando você perde isso tudo, essa essência, a medicina acabou. E a medicina é uma profissão que eu acho que o básico dela, que você só vai entender, eu falo pro meu filho, você sabe? Muitos meninos me perguntam, tio, como é que eu faço para ganhar dinheiro na medicina? E aí é aquela velha história que eu sempre conto. O dinheiro na medicina é um carro, mas é um carro com um motor muito potente, mas muito potente. Quando você vai chegando perto desse carro, ele acelera e corre. E aí você corre de novo atrás dele querendo ganhar dinheiro. Quando você inverte a posição que o seu foco é o paciente, você entende que você fez essa profissão para tratar de gente e você começa a gostar de gente, fazer não por você, fazer pelo outro e querer fazer melhor, não se conformar daquilo que você fez não é suficiente, que sempre querer fazer mais, esse mesmo carro ele inverte, ele começa a andar atrás de você. Então eu sempre explico para os amigos dos meus filhos que estão na faculdade, tio, o que eu faço para ganhar dinheiro? Goste de gente. Porque a partir do momento que você gostar do seu paciente, ele vai ter até prazer de te dar dinheiro. Porque tem muita gente que dá dinheiro, ele dá dinheiro sem querer, precisando. Então, a gente está falando um assunto que às vezes ele é meio tabu, né, dentro da medicina, mas faz parte. É verdade. Então, hoje tem gente fazendo transplante de cabelo para ganhar dinheiro. Paulo, você não cobra então? Sim, é isso que sustenta a minha família, é isso que faz a minha vida girar, que os meus filhos vão para a faculdade, o meu dia a dia, os funcionários que trabalham comigo. Só que esse não é o objetivo, eles simplesmente vêm, porque as pessoas, eles me procuram porque eles sabem que eu gosto deles. Aí, às vezes eu operei um amigo e falo, não, eu quero conhecer esse cara, porque ele tratou eu tão bem. Hoje eu tive uma história assim, muito legal. Um pacientezinho muito simples, chegou na clínica, eu não sabia que pagava consulta. Eu vou voltar outro dia. Como voltar outro dia? Não, vai ser atendido agora. Aí o cara é simples, assim, você vê que ele queria saber, uma dor louca, com um bonezinho na cabeça, olha, isso aqui me incomoda, tal. Puxa, fazer por dinheiro, dei uma aula para ele de calvície, você sabe que eu faço isso, assim, olha, se você um dia opera com quem, né, se achar que você deve operar, tal, mas saia daqui sabendo de todas as possibilidades, para você não ser enganado em lugar nenhum, porque ele é um potencial paciente a ser enganado, porque ele é jovem, é calvo, tem dor, isso traz para ele limitações, ele está pronto para comprar a cirurgia de alguém. Então, é isso que eu quero, mostrar para os pacientes que assim, existem bons cirurgiões, existem uma infinidade de bons cirurgiões, de boas clínicas, de muita gente interessada em te tratar com carinho e tratar o seu problema. Mas tem muita gente querendo te vender. E aí, vai vender caneta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse teu hoje eu tive uma experiência bem legal nesse teu novo canal aqui. Queria te dar uma queria te fazer uma sugestão. Acho que é muito válido. Não sei se você vai topar isso, mas de repente nesse formato vale a pena. Hoje eu consegui reunir à tarde aqui um médico com uma paciente. E a paciente era uma influencer e tal. Foi muito legal. Porque, inclusive, até o doutor ficou um pouco surpreso que o médico estava aqui, porque ela contou algumas coisas que muitas vezes, até no momento lá, antes da cirurgia não falou, porque depois tem o pós, tem o resultado. Então, acho que, de repente, você trazer alguém que passou pelo procedimento... eu acho que é legal, entendeu? Porque assim, a pessoa já fez, contar um pouco da história, o que ela pensava, né? Porque a gente não sabe muitas vezes, né, o que passava na cabeça dessa pessoa, né? A experiência contada por quem viveu é diferente. Né? É muito diferente você ouvir alguém que passou.
ouvir os medos, né, as expectativas e a realidade do que pode acontecer. Então, eu acho que é válido sim, eu topo. Precisa achar algum paciente aí que... isso aí vai ter, eu acho que vai. Né? E quem mais você pensa em trazer para fazer parte disso? Eu vou trazer aqui uma psicóloga que eu quero falar um pouquinho a respeito dessa baixa autoestima que, né, causada pela calvície, e não só pela calvície, no geral, como as deformidades estéticas enxergadas pelos pacientes, porque não cabe a mim julgar o que ele acha. E isso traz para ele um transtorno. Então eu acho que um psicólogo aqui, eu tenho um psicólogo com bastante experiência para falar a respeito disso, dos transtornos de imagem, né, no geral, não só voltados para a minha área. Vou trazer uma dermato para a gente falar um pouquinho da calvície como um todo, de todas as suas formas de apresentação, as calvícies androgenéticas, as calvícies autoimunes, né? Então, assim, dentro da calvície existe uma gama de classificações. Tratamentos clínicos, né? Tratamentos clínicos e cirúrgicos, para a gente poder deixar claro as possibilidades e o que tem de novo no tratamento da calvície. Quero trazer os anestesistas aqui, porque eu acho importante os pacientes saberem o que é uma cirurgia, né? O que significa ser sedado, o que significa estar em um ambiente seguro, o que significa não estar em um ambiente seguro, que eu acho que é o mais importante de saber, né? Quais complicações isso pode acarretar um paciente de ter uma intercorrência num lugar que não está preparado para operar. Eu acho que isso é importante para a gente falar em algum momento. Tem tido uma corrente relativamente nova aí da parte de nutrição e calvície. Eu quero trazer alguém aqui, vou até fazer um curso essa semana, uma palestra, 2 dias, sobre nutrição e calvície. Eu vou achar profissionais, e aí eu quero trazer gente aí de todas as áreas. Cabeleireiro, para falar. O cabeleireiro, Renato, na verdade, ele é o primeiro psicólogo. Né, porque ele acompanha muitas vezes. Eu corto cabelo, né, eu troquei na minha vida poucas vezes de cabeleireiro, troquei nas minhas mudanças de cidade. Então, esse cara, ele me viu lá a vida toda e ele vê a evolução, a queixa, olha, eu acho que você deve fazer isso, a dor, não, fica tranquilo, seu cabelo, eu tô ficando careca, tá. Não, faz um corte aí para disfarçar. Então, esse profissional, ele tem uma relevância muito grande no paciente calvo. Não só no auxílio, né, durante a fase de início, naquela parte de corte, para ele fazer o melhor corte, e depois no posterior também. O paciente que transplanta, Renato, nem sempre ele vai ser extremamente cabeludo. Às vezes ele vai ser menos calvo do que ele era. E um corte adequado melhora. Sim. Né? É o que eu chamo de densidade cosmética. Então, às vezes, um corte bem feito... hoje teve um paciente que foi para operar frente e coroa. Eu penteei o cabelo dele na coroa, ele falou, mas eu não sou calvo na coroa. Eu falei, você só está penteando o cabelo errado. Né? Aí ele falou, é verdade, eu só tenho a frente para fazer. Ele puxava o cabelo para frente, para cobrir a frente e descobria a coroa. Eu penteei, mostrei, ele falou, mas eu não sou calvo na coroa. Então isso, o cabeleireiro pode ensinar. Profissional de extrema importância. Vamos trazer alguém aqui para falar a respeito disso também. Legal, hein? Né? Muitos pacientes, eles querem saber de tratamentos cosméticos, depois, meu cabeleireiro pode pintar, eu posso fazer algum tratamento, um alisamento, que shampoo que eu uso, né? Então, esse profissional, ele tem que estar habilitado para isso, ele tem que estar preparado para responder as queixas do paciente, do cliente dele, que virou meu paciente e voltou para ele depois com mais cabelo do que ele tinha. Isso é importante. E no dia a dia, eu sei que várias pessoas vão aparecer aqui para falar, né? Vai. Porque deu o start agora e vai pintando, né? Esse é um projeto longo, né? A vida é essa, né? Muitas coisas. Mas eu achei muito legal, sabe? Porque só nesse primeiro episódio que a gente está fazendo aqui, você viu quantas ideias já surgiram, quer dizer, e você também ter essa liberdade de você falar o que você... Eu acho que também pode acontecer em algum momento das pessoas que acompanham sugerirem, né? Olha, eu acho que você deve falar de algum assunto, fala desse assunto, boa fala ideia. daquele, né? Porque quem está lá sabe, né? Às vezes a gente está aqui envolvido e eu estou falando, a minha vida, você sabe, eu sou quase que exclusivo, quase não, eu sou um cirurgião plástico, que me dedico ao transplante de cabelo. Então, às vezes, eu não estou enxergando alguma coisa que está acontecendo, né? Alguma coisa diferente. Lógico, não vou falar aqui de temas polêmicos, políticos, isso não é meu interesse, né?
Mas tem coisa nova para falar. A gente quer saber. A gente pode trazer aqui, de repente, um economista para falar. Não, e sabe o que é legal? Você e a gente aprendeu porque, isso. Ó, eu tô de cabelo em pé. Não, também tô. Não pode falar de política, mas tá de cabelo em pé com a economia, você fez o L, é isso aí. O cabelo ficou em pé, viu? E assim, outra coisa legal também é que aqui você vai ter um espaço, né? E assim, a gente começou, né? Então, quer dizer, é aquela coisa, né? Muitas vezes vai, puxa, esperar o melhor dia, o perfeito, não precisa, né? É melhor o feito que o perfeito. Melhor que o perfeito. Então, quer dizer, hoje nós viemos aqui, já fizemos esse início. E fizemos uma inversão aqui de papéis, né? A gente inverteu aqui, você que é o cara que sempre conduz, você que é o cara que comanda, hoje está me ensinando e me dando a oportunidade de alguma forma, poder também falar. Eu preciso falar. Isso aí. Né? A gente precisa colocar isso para fora. E como ajuda, né? Colocar para fora, né? E o intuito de todo é contar a verdade. Eu acho que partindo da verdade a gente vai chegar... uma mentira puxa a outra, né? E as mentiras não se sustentam. E o que eu vejo hoje vamos falar um termo mais bonito, fake news, né? Total. Fake news. Então hoje eu vejo as pessoas falarem coisas da mesma forma que o papel aceitava tudo quando a gente era menino, mais velho, falava, papel aceita tudo, né? Microfone é a mesma coisa, a câmera capta o que você mostrar para ela. Ela não tem o poder de mostrar a verdade, ela mostra simplesmente aquilo que você está mostrando para ela, né? Ainda não tem essa câmera que fala, detecta isso. Então, a verdade. É isso, vamos trazer para as pessoas verdades. Ficou bem bonita essa logo que você criou aí, ó. Eu gostei. Ficou simples, né? Um cabelinho em pé ali no microfone. Né? Então, ele ficou ali, você tá até com um topete ali, ó. Ficou bonito assim. Eu acho que ficou interessante, assim. Ficou com fundo preto. O nome também ficou sugestivo, né? Porque ele me dá a possibilidade de falar de vários assuntos, né? Eu acho que vários assuntos vão surgir aqui com o passar do tempo e espero que eu possa cada vez mais trazer informação. É lógico que vai ser direcionado para o transplante de cabelo. Lógico, sua área, né? Na minha casa, os meus filhos falam de transplante. A gente sai para passear e fala, pai, tem um cara ali que é calvo, o que você acha? Dá para operar? Então você acaba virando um mundo assim que você vê isso no dia a dia. Meu mundo é muito isso. Eu sento para estudar, eu pego um monte de assunto, vamos lá, inteligência artificial. Eu vou fazer uma pergunta sobre o cabelo. Eu falo, é impossível, é um fetiche, só falo isso. Então, à medida do possível, trazer outras coisas, mas sempre com o intuito de trazer informação para quem ouve, né, outras informações, ter pelo menos a possibilidade de falar, não, aquele cara lá falou que não é assim. Não é bem assim, pelo menos, né? Mas é isso, obrigado. Eu fiquei bem feliz de você fazer esse teu primeiro podcast aqui na nossa casa, que é a sua casa, né? E muito feliz mesmo de poder fazer isso. Você sabe que você é o idealizador dessa fase nova no digital nossa. Você é o cara que deu o pontapé inicial nisso tudo. Você lá atrás se preocupou com a gente e hoje a gente não é uma das... hoje, se a gente é uma das empresas do marketing digital no Brasil, que tem vários médicos, a gente deve isso a você. Não, ninguém deve e aí você está aqui, e isso para mim é um prazer, você está começando esse projeto dentro da sua casa. Porque você é uma pessoa que sempre nos apoiou, entendeu? Obrigado, Renato. E eu tinha que apoiar você, entendeu? Não tinha como não fazer isso. De verdade, eu estou em casa. De É verdade, isso aí. Fico feliz. Eu não teria tanta tranquilidade para fazer isso, eu não tenho dificuldade para falar, você sabe que eu não tenho. Sim. Dificilmente você vai me pegar num assunto de transplante de cabelo que eu não saiba sair. Então, para mim, é um tema tranquilo, né? Sempre que você me chamar para falar, eu vou falar. Se você falar de outro assunto, eu vou ficar um pouco assustado. Mas, às vezes, você não tem onde falar. Falar é uma situação, ter aonde falar e para quem falar é outra, é diferente. Então, acho que aqui hoje é um ponto inicial, daqui para frente a gente vai trazer assuntos que vão agregar valor ao transporte. E esse é o seu canal, isso que é mais legal. Tá lançado. De cabelo em pé. De cabelo em pé. Também. Bora. Se você ficou de cabelo em pé aí, se algumas coisas que te deixar de cabelo em pé, você aguarde. Não, eu acho que vai ser legal, sim. Vai ser legal porque daqui as coisas vão crescer dentro da dimensão que tudo é possível e eu acho que daqui a minha esperança é trazer luz nesse tema, transplante de cabelo, calvície, que às vezes
anda numa penumbra, né? Ele vem à luz, mas muita coisa na penumbra. E eu sou de uma geração antiga, eu comecei no transplante de cabelo em 2005, éramos poucos cirurgiões no Brasil. Eu tenho referências assim que eu admiro. Eram pessoas extremamente sérias, que era impensado para eles ver o que está acontecendo hoje. Então, a minha formação é muito diferente do que eu vejo hoje. E eu quero trazer isso. E eu sei que com isso, esses caras que eu vi, eles vão aceitar o que eu faço, porque é justamente o que eles me ensinaram, que é gostar de gente, gostar de paciente e não fazer transplante capilar. É fazer cirurgia da restauração capilar em todas as suas faces, sejam elas estéticas ou reconstrutoras. Porque quem sabe fazer uma coisa só não sabe fazer nada. Né? Isso é muito verdade. Se você sabe fazer uma coisa só, você não sabe fazer nada, porque quando aquilo não dá certo, né? Então eu sou transplantador de cabelo? Beleza, fique em paz. Eu prefiro que você seja médico de reconstrução da restauração capilar. Beleza? Fechou. Fique em paz. Um abraço, obrigado. A gente volta com novos temas interessantes. Até a próxima. Um abraço. Valeu, gente.